Olá, queridos e queridas, abençoados e abençoadas no meu canal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo da nossa série de Salmos. No vídeo de hoje nós vamos estudar o Salmo 114, já chegamos aí a essa marca histórica e maravilhosa de 114 dias aqui, sem interrupções, estudando a Palavra de Deus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, tá certo? Ativa o sininho, compartilha e não esquece aí de dar o like, é muito importante. Deixa teu comentário falando de onde você me assiste, de qual cidade, qual estado e qual país, ok? Vamos orar pedindo a ajuda de Deus, o auxílio de Deus na sua palavra, no estudo da sua palavra. Vamos orar. Eterno Deus, Deus de Israel, nós te rendemos graça, louvor e adoração, bendizemos o teu nome. Fora de ti não há outro Deus. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude no estudo da tua palavra, nos ajuda a entendermos, nos ajuda a ter o prazer de ouvir a tua voz através das Escrituras. Assim, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Salmo 114. O Salmo 114 é um salmo curtinho e que trata de um tema objetivo. Ok? Vamos lá? Quando Israel deixou o Egito e a casa de Jacó se retirou do meio de um povo de língua estranha, Judá tornou-se santuário de Deus, e Israel o seu domínio. À vista disso, o mar fugiu, o Jordão voltou-se para trás, os montes saltaram como cabritos, e como carneiros do rebanho as colinas. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, por que retrocedes? Montes, por que saltais como cabritos, e vós, colinas, como carneiros do rebanho? Estremece, ó terra, diante do Eterno, na presença do Deus de Jacó, que converte as pedras em lago e o rochedo em manancial de água. Então, percebemos que o Salmo 114 ele é muito resumido, e ele é específico no que quer falar. Ele é muito direto, ele não tem arrudeio. O salmista que escreveu o Salmo 114, ele escreveu com um objetivo: de declarar, de relembrar o feito histórico maravilhoso do Deus de Israel, no período em que Israel estava cativo, estava preso, estava como escravo, na nação mais poderosa daquela época, que era o Egito. A Bíblia diz que eles passaram aproximadamente 14 anos e pouco, ali escravos na terra do Egito. O que eu acho mais lindo nessa história é que Deus fala com Abraão e avisa para Abraão, já revela para Abraão que daqui a alguns anos, Abraão, o teu povo, a tua descendência, ficará cativo, escravo, por alguns anos em uma terra estranha. E aí a gente vai ver isso se cumprir quando Israel está ali cativo na terra do Egito. Porém, Israel tinha também sobre eles uma promessa, e essa promessa era a promessa do grande libertador, um homem que viria enviado por Deus e tiraria Israel do sofrimento da terra do Egito. Nós sabemos que essa história de Israel no Egito, ela começa com uma história muito bela, que foi a história de José. José é vendido pelos seus irmãos, e essa venda aos ismaelitas, uma caravana que ia passando, essa caravana leva José até o Egito, isso tudo já a mão de Deus coordenando, a mão de Deus controlando a situação. E aí José é levado por esta caravana para o Egito, e no Egito ele é vendido para Potifar, que era ali uma autoridade do reino do faraó, do reino do Egito. E aí acontece aquela calúnia da mulher de Potifar contra José, sendo que José não queria ter relações com ela. José era temente a Deus e também respeitava o seu patrão. E aí ela levanta aquela calúnia, e José é preso na prisão, e passa ali um período na prisão, e aí revela a dois homens, a dois servos do faraó, os sonhos que eles tiveram, dá a interpretação perfeita,
a interpretação se cumpre e um dos sobreviventes, anos depois, e aí aqui a gente vê outra vez a mão de Deus agindo, porque José poderia ter sido lembrado pelos homens assim que eles saíram da prisão, mas não era aquela hora que José tinha que aparecer diante do faraó. A hora certa era quando o faraó tivesse aquele sonho que ele teve, né, das vacas gordas, das vacas magras, das espigas bonitas e das espigas queimadas pelo vento. Então, aí José aparece diante de Faraó, interpreta muito bem o sonho de Faraó, e aí ele cai na graça do Faraó, e José, de um prisioneiro, agora se torna governador do Egito. Porém, José morre. José era um ser humano, então ele fica velho, morre, e aí passam-se muitos e muitos anos, centenas de anos, até a história de José ficar um pouco esquecida dentro do Egito. E aí Israel continuou dentro do Egito e esse povo cresceu absurdamente, porque é um mandamento que Deus deu a Israel, que eles têm que multiplicar. E aí o faraó, em exercício, se assusta com o tamanho daquela nação dentro da nação dele e dá aquela ordem, a famosa ordem, para que todos os meninos nascidos entre os hebreus fossem mortos, fossem exterminados. Isso é terrível, isso foi uma chacina, foi um genocídio que aconteceu naquela época. Então o faraó dá essa ordem, as crianças são mortas, e aí escapa daquele genocídio uma criança, aquela chacina, uma criança por nome Moisés. E aí Moisés é colocado pela sua mãe no rio Nilo, você conhece a história. E aí a princesa, a filha do faraó, encontra o menino no cesto. Em um cesto ela fez uma espécie de barquinho e soltou seu filho, a Joquebede, sua mãe, soltou seu filho no rio e foi parar exatamente nas mãos da princesa. E aí eu te pergunto, coincidência? Sorte? Com Deus não existe coincidência e nem sorte. Com Deus existe o controle dele, a vontade dele. E aí essa princesa tinha que ter saído para se banhar no Nilo exatamente naquela hora. O cesto tinha que esbarrar exatamente onde ela estava e a criança tinha que chorar exatamente quando ela estava. Queridos, tudo dentro do plano de Deus. E aí Moisés é adotado pela princesa. A princesa coloca o nome dele de Moisés, porque o significado original de Moisés é tirado das águas, porque isso foi o que aconteceu. E aí Moisés cresce no palácio como príncipe do Egito. Aprende a arte, as artes, as lutas, a língua, a ciência, todo o conhecimento Moisés vai adquirindo ali no passar dos anos. Porém, o texto vai mostrar que Moisés sabia que era hebreu. E aí Moisés começa a ver os maus tratos causados pelos feitores do rei contra o seu povo, e aí Moisés não suporta mais. E Moisés lança a espada e mata um egípcio que era ali um dos feitores do rei. E aí quando Moisés mata aquele egípcio, ele conhecia as leis do Egito, ele seria morto, porque ele matou um compatriota. E aí Moisés vai embora, abandona o Egito e vai para Midian, e ali encontra uma esposa, e ali gera filhos, mas o chamado de Deus estava sendo preparado para a vida de Moisés. E aí Deus fala com Moisés, naquela sarça que se queimava, que estava em chamas, mas não se consumia, não se queimava. E aí Deus diz para Moisés que ele era o libertador e que Deus estava o enviando para o Egito para resgatar, para libertar o seu povo do sofrimento do cativeiro do Egito. E aí Moisés ainda tenta relutar e dizer assim, eu não sou capaz. E quantas pessoas não são assim, né? Acham que não são capazes de realizar a obra maravilhosa que Deus já preparou para a tua vida. Deus te escolheu para fazer a diferença no meio da tua família, para fazer a diferença no meio dos teus, para fazer a diferença no teu trabalho. Deus te chamou para isso. E aí Moisés vai junto com seu irmão Arão, e aí começam a ser instrumento de Deus diante de Faraó, e Deus manda todas aquelas pragas, até chegar a hora da última praga e a mais terrível, que foi a praga dos primogênitos. Deus ali permite que o filho do Faraó venha à morte. E aí quando o seu filho morre, Faraó se desespera e
libera Israel do Egito e o povo sai feliz e vai ali até o Mar Vermelho. E você conhece essa parte muito famosa, que Faraó se arrepende de ter liberado o povo e aí junta todo o seu exército e vem. E aí Moisés ora a Deus e diz: Senhor, o povo está reclamando, porque o Senhor colocou eles numa armadilha. Diante do povo está o mar, nas laterais tem montanha e atrás está vindo o Faraó com seu exército aí furioso. E aí Deus fala aquela célebre frase, a frase maravilhosa: Moisés, por que tu clama a mim? Diga o povo que marche. Ora, mas tinha um mar na frente, gente. Como é que o povo ia marchar? E aí nós aprendemos uma lição que eu sempre gosto de falar. Andar o ser humano sabe. Agora abrir mar vermelho só Deus sabe fazer. Então, querido, se tem um mar vermelho diante da tua frente, diante da tua vida, Deus fala contigo nesse vídeo. Deus fala contigo nesse momento. O Senhor diz para ti que você marche. O que significa marchar, Alan, dentro dessa história? Tomar posição, tomar atitude, não parar, não baixar a cabeça. Você precisa prosseguir. Porque se você prosseguir, Deus fará o impossível na tua vida. Amém? Então essa história, a história do Salmo 114, ela gira em torno exatamente dessa história maravilhosa, que é a história da saída do povo do Egito. Então, o salmista do Salmo 114, ele faz um resumo dessa história e ele mostra o poderio de Deus diante da natureza, diante da criação. Amém? Então que Deus te abençoe, você que me assistiu até agora. O Salmo 114 é um salmo curtinho. Se fosse falar só do próprio salmo, o vídeo de hoje ainda seria mais curto. Por isso que eu trouxe esse resumo da história de Israel no Egito, para que você entendesse mais ainda do que está falando o Salmo 114. Então, te agradeço por estar me assistindo até agora. Te convido agora a orarmos. Eu estou enlutado. Quem me assiste todos os dias, lembra que ontem eu orei por um pastor amigo meu, que estava internado com Covid, já tinha sido desenganado pelos médicos. E ontem nós fizemos aqui uma oração pela vida dele, mas infelizmente ele veio a falecer. O Senhor o guardou e o levou para junto de si. E aí eu estou enlutado porque é um grande amigo, era um grande amigo, né? Companheiro de obra de Deus, companheiro de luta. E eu confesso que senti muito a partida do meu amigo. Então, nesse momento eu quero orar não mais por ele, porque ele já está com o Senhor, ele está muito melhor do que nós. Eu quero orar pela sua família que está ali na cidade de Barreira, uma cidade vizinha aqui, e por todos os irmãos que eram pastoreados pelo meu amigo pastor Jacó Romão. Eu deixo aqui a minha homenagem nesse vídeo, vai ficar eternizado no YouTube e está aqui ao vivo também com os meus irmãos no Instagram. Então vamos orar agradecendo a Deus por mais essa manhã. São 114 dias sem parar estudando a palavra de Deus. Vamos orar. Eterno de Israel, te damos graça, te louvamos e te bendizemos por mais essa oportunidade. Pai, eu quero, como já falei, orar pelos familiares do meu amigo, que o Senhor o guardou, pastor Jacó Romão. Eu oro por toda a igreja ali que o teu servo pastoreava. Todo aquele povo está enlutado. É inacreditável, mas nós sabemos que tudo é no teu tempo, tudo é na tua vontade. Senhor, em nome de Jesus, dá força, fortalece. Assim, Pai, eu te entrego todos aqueles que me assistem agora, que precisam de oração, que estão com uma causa diante do Senhor. Eu te entrego as suas famílias, que o Senhor continue operando, guardando, livrando de todo mal. Assim, Pai, eu te entrego Israel, a tua nação santa e eleita, o teu povo amado. Que o Senhor continue os guardando e os abençoando, livrando de todo mal. Assim, nós te pedimos tudo isso e te agradecemos em nome do teu Filho. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.